sobre personagens que também afirmam que foram teletransportados para Marte, como Michael Ralph, um ex-integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos. Além dele, Arthur Newman, um cientista que trabalhou no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles dizem igualmente a mesma história de Andrew, que eles foram para lá e tiveram contato com extraterrestres marcianos na base secreta dos Estados Unidos em Marte. E também outro, Earl McCauley, que era da Operação Seagate. Todas as declarações dessas testemunhas coincidem? Todas, e elas são congruentes. Umas com as outras. E até Michael Ralph escreveu 2 livros com todos os detalhes. E por que não nos dão acesso a essa tecnologia? Essa é a grande pergunta. E é por isso que existe a luta e o movimento para a divulgação da verdade. Ao continuar a investigação, analisaremos uma imagem capturada sobre a superfície marciana e que dá sustento a uma história narrada por Andrew Basiago. Trata-se de algo que parece ser uma mulher com um vestido de cor azul na planície da cratera Gusev, no planeta vermelho. Existem múltiplas evidências científicas que nos permitem considerar a possibilidade de que em Marte existe ou já existiu vida. Evidências contundentes obtidas com ondas espaciais que nos fazem considerar que é possível que Andrew Basiago esteja dizendo a verdade. Existe uma evidência que poderia dar sentido e credibilidade ao seu relato. Trata-se da figura humanoide que a sonda Spirit fotografou perto da cratera Gusev. Imagem feita entre os dias 6 e 9 de novembro de 2007. Desde aquele momento, essa fotografia passou a ser objeto de escrutínio mundial porque ela contém uma anomalia que aparentemente parece ser a figura de uma mulher humana com um vestido azul no lado extremo esquerdo ao sul da planície Home Plate. Em 2001, uma sonda fotografou estruturas enormes que pareciam ser túneis com altura que poderiam passar dos 300 metros e com quilômetros de comprimento. Túneis que parecem ser artificiais e aparentemente de vidro. Poderiam ser base de uma civilização que habita abaixo da superfície? Acho que poderia ser uma base. O que podemos dizer é que essa é uma ampliação de um segmento de um dos tubos de vidro que foram encontrados em vários lugares de Marte. Parecem ser estruturas artificiais construídas ao redor dessa espécie de costela e alguma substância envidraçada espalhada por cima dos reforços. Este é um grande segredo de Estado. São as bases mais estratégicas que os Estados Unidos possuem. Eles podem ter bases na Antártida, no Ártico, mas as bases mais estratégicas são as bases interplanetárias que eles têm. Por isso, isso é secreto. A verdade é que o governo dos Estados Unidos viaja no tempo há mais de 40 anos e usa isso para chegar a Marte há cerca de 30 anos. Uma espécie de base para a preservação do genoma e da civilização humana, no caso de haver alguma catástrofe na Terra. Outro testemunho que sugere que há colônias de seres humanos em Marte é o de Laura Eisenhower, que é neta de um antigo presidente dos Estados Unidos. Se trilhões de dólares estão sendo investidos em um segundo plano, no lugar de resolver os problemas que temos para proteger nosso planeta, é óbvio que isso não está acontecendo por algo que seja realmente do nosso interesse. Isso está manipulando pessoas para que elas sigam uma coisa que está de acordo com suas vontades. Olha só,
A maior parte do dinheiro também está sendo usado em armas. No 11 de setembro, o dinheiro envolvido nisso, que nunca foi discutido antes que caíssem as torres, ele foi investido em armas. Você acha que é verdade o que está acontecendo em Marte? Eu acho que o Andrew é uma pessoa muito verdadeira e o Alfred também. Já faz alguns anos que eu conheço eles para termos esse nível de discussão e não duvido de nada do que o Andrew disse. Eu não duvido que ele tenha caminhado pela superfície de Marte. Não é da minha responsabilidade convencer as pessoas sobre a verdade. A minha responsabilidade é me manter firme perante minha verdade e contá-la. E é exatamente por isso que estou compartilhando com o mundo e falando. É difícil conhecer essa verdade? Sim, porque, veja bem, Arthur Neumann foi até lá. Ele tentou fazer isso em julho de 2009, em Barcelona. E ele sofreu muito. Então, ele acabou se escondendo. Outra vez. E ele não dá declarações, porque ele diz que é muito perigoso para ele. Ou seja, Michael Ralph escreveu 2 livros. E eu fui fazer entrevistas com ele e ele disse, ouça, eu disse tudo nos meus livros, mas eu não falo mais. Alfred Webre considera que esses orçamentos obscuros são contas milionárias que a inteligência dos Estados Unidos mantém em segredo. São fundos para o desenvolvimento de armas e tecnologias para o benefício da elite mundial. Existe uma civilização paralela e secreta, com um orçamento obscuro, e que é muito maior que o orçamento do governo constitucional. E esse orçamento usa tecnologias que, se fossem aplicadas na economia constitucional e civil, faria da Terra um verdadeiro paraíso. Meu pai era um grande homem. Ele me disse: quero que diga ao mundo inteiro porque fomos parte de algo grandioso. Esse é o futuro, e as pessoas merecem saber o que nós alcançamos. Os jovens pioneiros do tempo e espaço não eram indivíduos como eu. Nós estávamos no segundo grupo. Os primeiros jovens a se teletransportarem e se converterem em habitantes da era do espaço-tempo foram os jovens da América Latina. Pessoalmente, meu trabalho é contar as coisas com verdade, contar minha experiência da forma mais realística possível e dizer que nada é seguro, absolutamente nada. Nada mesmo. A partir do momento que eu comecei a contar a minha história, eu descobri que outras pessoas tinham algo a dizer, pessoas confiáveis e que suas vidas foram arrebatadas, incluindo, pessoas como o Andrew, o que aconteceu com ele quando criança, e eu vivo para contar isso. Tudo isso é verdade e se soma ao que eu descobri. Essa é a minha missão de vida. Estou perseguindo uma causa que não estou disposto a largar e acredito que vou ser vitorioso. Informar as pessoas do mundo que por 40 anos temos essa forma de transporte revolucionária e que podemos usá-la para alcançar a sustentabilidade no século XXI. E conseguir um programa de transferência tecnológica ao invés de gastar bilhões de dólares tentando reinventar o teletransporte, porque Tesla já estava trabalhando em teletransporte em 1899. E o ser humano que podemos dar créditos por viver num mundo assim será Nikola Tesla, porque esses dispositivos foram encontrados em seus documentos que ele deixou após a sua morte em 1943. Se queremos alcançar esse futuro, vamos ter que pressionar o governo dos Estados Unidos para que ele libere o acesso ao teletransportador de Tesla e qualquer um que tiver em sua posse. Estou perseguindo uma causa da qual não estou disposto a abrir mão e que a raça humana na Terra tenha a oportunidade de prosperar como uma civilização com êxito cosmicamente integrada. Para alcançar isso, teremos que nos converter em uma civilização espaço-tempo. Alfred Webre, Laura Eisenhower e Andrew Basiago exigem que essas informações sejam públicas e que todos os arquivos sejam liberados, e que personalidades públicas confirmem essas versões e aceitem sua participação nos programas de viagem no tempo, de teletransporte e da colonização de Marte.
Quando voltarmos, apresentaremos para vocês os mistérios de Phobos, uma pequena lua marciana que orbita 5 vezes a cada 2 dias o planeta vermelho. Na sua superfície, foi descoberto um monólito